Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Quando foi a última vez que você olhou para uma mulher que te interessou de verdade e pensou por que não, em vez de já ir construindo na cabeça uma lista de motivos para desistir antes mesmo de tentar? Porque eu conheço essa lista. Eu já ouvi ela tantas vezes que consigo recitar de cor. Sou velho demais para isso. Ela vai preferir alguém mais novo. Já passei da fase. Não tenho mais aquela energia e por aí vai. E sabe o que é mais frustrante nisso tudo? Não é que essa lista seja verdade. É que você acredita nela com uma convicção que nem seus maiores inimigos teriam coragem de ter sobre você. Você se condena antes do julgamento. Eu sou mulher, tenho amigas, tenho histórias, já ouvi confissões de madrugada de mulheres de todas as idades falando sobre o que realmente as move, o que faz um homem ficar na memória depois que a conversa acaba. E posso te garantir uma coisa com absoluta certeza: idade quase nunca aparece nessa lista. O que aparece é outra coisa. Aparece presença, aparece escuta, aparece aquele homem que fez ela se sentir vista de um jeito que ninguém tinha feito antes. E isso, meu amigo, não tem nada a ver com quantos anos você tem na carteira de identidade. O que eu vejo acontecer com homens acima dos 40, 50, 60 anos é um desperdício que dói de observar. São homens com história, com profundidade, com cicatrizes que viraram sabedoria, jogando tudo isso fora porque alguém em algum momento plantou na cabeça deles a ideia de que sedução é território de jovem. Não é, nunca foi. Sedução de verdade é sobre conexão. E conexão não se cria com músculos, nem com cabelo. Se cria com atenção, com presença, com a capacidade de fazer outra pessoa sentir que existe alguém no mundo inteiro naquele momento pensando só nela. Hoje eu vou te mostrar 8 coisas que funcionam de verdade. Não são truques baratos, não são jogos, são comportamentos que qualquer homem pode desenvolver e que, em homens com mais vivência, funcionam com uma potência que um rapaz de 25 anos simplesmente não consegue replicar, porque falta o ingrediente principal, que é exatamente o que você tem de sobra. Fica até o final, porque as 3 últimas mudam a forma como você se enxerga, não só como você age. E uma delas vai te incomodar um pouco, mas o incômodo certo é o começo de quase tudo que vale a pena. A primeira coisa é simples de entender e difícil de praticar. Escutar de verdade. Não aquele escutar de educação, onde você balança a cabeça enquanto por dentro está montando o que vai falar em seguida. Estou falando de escutar com intenção de guardar, de prestar atenção nos detalhes que a maioria das pessoas deixa passar. O nome do cachorro dela, que ela não suporta coentro, que a irmã mora longe e que isso pesa mais do que ela admite, que ela mencionou de passagem um projeto que está tentando tirar do papel há meses. Esses detalhes parecem pequenos, mas quando você os traz de volta dias depois, numa frase simples, numa pergunta natural, acontece algo que nenhum elogio genérico consegue provocar. Ela percebe que ocupou espaço real na sua cabeça. E isso, para uma mulher, vale mais do que qualquer discurso bem ensaiado. Uma mulher que se sente lembrada, se sente importante. E se sentir importante perto de alguém cria uma ligação que ela mesma não consegue explicar direito. Ela só sabe que quer estar perto de novo. Se você me disser que tem memória ruim, eu vou te dizer que isso é treinável. Depois de cada conversa que importa, anota 3 coisas no celular. Só 3. O nome, um detalhe pessoal, uma coisa que ela claramente se importa. Não é trapaça, é respeito transformado em hábito. A segunda coisa vem junto com essa. Fazer perguntas que ninguém faz. Qualquer homem pergunta onde ela trabalha, se tem filhos, de onde é. São perguntas de formulário. Ela responde no automático porque já respondeu 200 vezes. Você não quer a resposta automática. Você quer a resposta que ela nunca deu para ninguém. Pergunta o que ela faria se tivesse uma semana inteira sem nenhuma obrigação. Pergunta de qual fase da vida ela tem mais saudade. Pergunta qual foi a decisão mais corajosa que ela já tomou.
Essas perguntas fazem algo no cérebro humano que a ciência já comprovou. Falar sobre si mesmo de forma profunda ativa os mesmos centros de recompensa que comida boa e conquistas importantes. Ela vai sair dessa conversa sentindo algo positivo e vai associar esse sentimento a você, mesmo sem perceber que está fazendo isso. O homem que faz boas perguntas e fica quieto para ouvir as respostas parece, paradoxalmente, o mais interessante da sala, porque, enquanto os outros falam, você escuta. E escutar, hoje em dia, virou uma forma rara de generosidade. A terceira coisa é presença. E eu não estou falando de presença física, que essa qualquer um tem. Estou falando daquela presença que se sente, que ocupa o espaço de um jeito diferente. Celular no bolso, não na mesa, não virado para baixo na mesa, no bolso, olhos nela, corpo voltado para ela, sem ficar varrendo o ambiente com o olhar como se esperasse algo mais interessante aparecer. Porque nada comunica desinteresse mais rápido do que um homem que olha por cima do ombro enquanto a outra pessoa está falando. Mulheres processam tudo isso sem nem perceber que estão processando. É automático. E quando o corpo todo de um homem diz: estou aqui, só contigo agora. Isso cria uma sensação que ela vai lembrar muito depois da conversa acabar. Eu chamo isso de efeito brasa. Não é aquele calor súbito de quem tenta impressionar com energia alta o tempo todo. É um calor constante, firme, que aquece devagar e dura. Homem mais jovem compete com fogo de artifício, barulho, luz e some. Você compete com brasa. E brasa, quando pega de verdade, não apaga fácil. A quarta coisa vai parecer simples e não é. Rir de si mesmo, mas do lugar certo. Existe uma diferença enorme entre o homem que faz piada dos próprios defeitos porque, no fundo, está pedindo que digam que não é verdade, e o homem que brinca com suas limitações porque está tão confortável com quem é que pode se dar ao luxo de rir. O primeiro passa insegurança disfarçada de humor. O segundo passa algo muito mais raro, que é leveza nascida de autoconhecimento. Quando você tropeça em alguma coisa e consegue comentar sobre isso com calma e graça, sem se defender, sem se desculpar excessivamente, sem fingir que não aconteceu, você comunica uma coisa poderosíssima. Você diz, sem palavras, que não precisa da aprovação de ninguém para se sentir inteiro. E isso, para uma mulher com maturidade, é irresistível, porque ela já passou dos homens que precisam parecer perfeitos. Ela quer alguém que seja real. O cuidado aqui é não deixar o humor virar queixa disfarçada. Se cada piada sobre você mesmo carrega um peso por baixo, um ressentimento, uma mágoa que não foi digerida, ela sente. E em vez de rir com você, ela começa a sentir que precisa te animar. E daí a dinâmica muda completamente para um lugar que não te favorece. A quinta coisa é a que mais incomoda os homens quando ouvem pela primeira vez: ter uma vida que não precisa dela para fazer sentido. Isso não é frieza, não é distância, é o oposto de desinteresse. É exatamente o que torna o seu interesse em alguém genuíno e valioso, porque vem de um homem que escolhe, não de um homem que precisa. Quando um homem passa por uma separação, por uma aposentadoria, por qualquer mudança grande, é natural que um vazio apareça. O problema é quando esse vazio fica esperando ser preenchido por outra pessoa, porque aí qualquer mulher que apareça vai sentir o peso dessa expectativa sem que você diga uma palavra sequer. Ninguém quer ser solução de um problema que não criou. O homem que tem amigos, que tem planos, que tem uma atividade que gosta, que tem algo crescendo na vida dele, esse homem, quando convida alguém para estar perto, está oferecendo um mundo. E mundo é muito mais atraente do que necessidade. Se você abandonou coisas ao longo do caminho e quase todo mundo abandona, essa é a semana de retomar uma. Não por estratégia romântica, por você mesmo, porque um homem com vida própria caminha diferente, fala diferente, tem uma qualidade de atenção diferente quando está com alguém. Essa diferença aparece, mesmo que você não faça nada para mostrar. A sexta coisa é sobre elogios, e aqui tem um erro que quase todo homem comete. Dizer para uma mulher bonita que ela é bonita não significa nada. Ela já ouviu isso antes do almoço.
entra por um ouvido e sai pelo outro, não porque ela seja ingrata, mas porque é vazio. Não diz nada sobre ela de verdade, só confirma o que o espelho já mostrou. O elogio que fica é o que prova que você prestou atenção, que você notou algo que os outros passam reto, a forma como ela conclui um raciocínio, a paciência com que ela explicou algo complicado, o jeito específico que ela tem de reagir quando discorda de alguém sem criar conflito. Esse tipo de elogio diz uma coisa muito mais poderosa do que qualquer comentário sobre aparência. Diz que você viu ela e ser vista de verdade é uma das experiências mais raras e mais desejadas que existem. Uma regra importante: só diga se for verdade. Elogio fabricado, ela detecta antes de você terminar a frase. E uma vez que isso acontece, a credibilidade de tudo que você disser depois fica comprometida. Melhor um elogio pequeno e honesto do que um grande ioco. A sétima coisa vai contra o instinto de muita gente, mas é uma das mais importantes. Não entregue tudo de uma vez. Não estou falando de joguinho, de deixar de responder para parecer ocupado, nada disso. Estou falando de algo muito mais natural e muito mais eficaz. Dosagem. Tem homens que na primeira conversa já contaram o divórcio, os problemas com os filhos, a cirurgia do ano passado, os planos para a aposentadoria e o sonho que tiveram na semana anterior. E saem da conversa sentindo que criaram uma conexão profunda, mas a outra pessoa saiu sentindo que foi a uma consulta. Intimidade real se constrói em camadas. Você conta uma história boa, percebe que ela está engajada e guarda o final para outro momento. Você encerra uma conversa quando ainda está boa, não quando já esgotou. Você deixa um fio solto, algo que ela vai querer puxar da próxima vez. Pensa numa série que você não conseguiu parar de assistir. O que te prendia não era ter todas as respostas. Era exatamente o contrário. Era aquela coisa que ficou em aberto, aquela pergunta que não foi respondida, aquele detalhe que você queria ver resolver. Você é capaz de ser isso numa conversa. E com a vivência que você tem, com as histórias que você carregou ao longo da vida, o material não vai faltar. O que muda é a forma de usar. A oitava e última coisa é a mais difícil e também a que mais separa os homens que criam conexões reais dos que ficam na superfície a vida toda. Aprender a ficar perto de uma emoção difícil sem tentar arrumá-la na mesma hora. Quando uma mulher te conta que está passando por algo pesado, o impulso natural é ajudar, resolver, dar conselho, encontrar a saída. E esse impulso vem de um lugar bom, eu sei, mas na maioria das vezes não é isso que ela precisa naquele momento. O que ela precisa é sentir que pode falar sem que alguém tente fechar o assunto antes do tempo, que pode estar no meio de uma tempestade sem que a pessoa do lado fique agitada tentando fazer parar de chover, ficar presente sem consertar, ouvir sem minimizar. Dizer que semana difícil me conta mais em vez de já ir direto para a lista de soluções. Isso parece pequeno e muda tudo. Homens mais jovens fogem de emoção intensa porque não sabem o que fazer com ela. Você já viveu o suficiente para saber que sentimento não resolvido na velocidade certa faz parte da vida. Você já segurou dor, já ficou de pé quando não tinha como. Isso te dá uma capacidade de presença emocional que não se ensina em livro nenhum. Usa isso, porque a mulher que um dia sentir que pode ser ela mesma perto de você, sem filtro, sem medo de ser demais, essa mulher não vai esquecer como você a fez sentir. E é exatamente aí que começa algo que dura de verdade. Você tem mais do que imagina. Sempre teve. Só precisava de alguém que te lembrasse disso.